Eu gostaria de ler para vocês a palavra de João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa palavra é uma palavra muito forte, né? Que por muito tempo eu não compreendia, né? Tanto que eu lembro que quando eu me converti, eu pensava, mas parece que nada mudou assim dentro de mim, né? Porque eu já era uma pessoa bem tranquila, não ia para baladas, não fazia nada que aos olhos, né, da igreja poderia ser algo ruim, né? Então eu lembro que eu pensava dessa forma, né? Mas isso está errado. Alguma coisa precisa mudar dentro da gente quando a gente conhece Jesus, né? Eu vim de um bairro muito simples, né? E por causa disso eu cresci com muitos sentimentos de inferioridade dentro de mim, né? Eu não me achava melhor, eu me achava pior do que as pessoas, eu achava que eu era incapaz, eu era insegura, né? Eu cresci num lar onde meu pai é alcoólatra, né? Então eu cresci cheia de traumas e de angústias dentro do meu coração e da minha alma. Quando eu me casei, né, eu ia para a igreja com meu marido e vivi uma vida por muito tempo, uma vida de religiosidade, né? Eu ia na igreja, né, fazia tudo o que tinha que fazer, mas muitas vezes eu estava na igreja, mas eu estava pensando no que eu ia fazer depois do culto. Né? Eu estava pensando no que eu ia fazer na semana que vem ou qual prova seria na semana que vem, né? Eu não estava inteira na presença de Deus, né? Então, Deus, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece nós estamos verdadeiramente adorando ele, buscando ele de todo o coração e colocando ele como prioridade, né? E por muitas vezes na minha vida eu não coloquei Deus como prioridade, sabe? Então, o Senhor precisou trabalhar muito na minha vida, né? E foi necessário algumas coisas acontecerem na minha vida para que eu compreendesse algumas coisas, né? E a primeira delas foi que religiosidade não é intimidade. Não adianta você ir na igreja se você não está lá de coração, se você não está adorando a Deus de coração, sabe? Deus não quer você por obrigação, Ele quer você de todo o seu coração, sabe? Então foi necessário algumas coisas acontecerem dentro de mim, né? Os religiosos na época de Jesus eram os fariseus, né? Eles mesmos crucificaram Jesus, né? Eles eram aqueles que oravam para que as pessoas vissem que eles oravam. E muitas vezes nós vamos na igreja, buscamos a presença de Deus, entre aspas, na igreja, né? Apenas para que os outros nos vejam, sabe? E isso é muito forte, né? E o Espírito Santo foi tratando isso na minha vida, sobre a questão da religiosidade, né? Porque nós precisamos enxergar quem nós somos para poder enxergar quem Deus é. Né? A segunda coisa que Deus trabalhou na minha vida foi na síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico e foi um dos piores momentos da minha vida, né? Eu lembro que eu passava a noite às vezes acordada e eu sentia dores em todo o meu corpo, porque era muita tensão, né? É um medo terrível, o medo da morte, o medo de coisas ruins acontecerem, pensamentos ruins entram na nossa mente e a vida perde o gosto, perde o sabor, sabe? Eu não tinha alegria no meu coração, isso foi por muito tempo, sabe? Porque o pânico, ele gera medo, ele gera angústia, ele gera sofrimento, e a religiosidade não foi suficiente para me curar desse pânico, sabe? Foi necessário algumas coisas acontecerem, Deus trabalhar na minha vida e eu buscá-lo de todo o coração, né? No momento em que eu comecei a buscar a presença de Deus de todo o coração, o Senhor foi me mostrando, né, que religiosidade não é intimidade, né? Religiosidade não é uma busca verdadeira, né? Você precisa se quebrantar na presença de Deus, né? Orar verdadeiramente, não é aquela oração que você ora na frente das pessoas, não. Eu tô falando de intimidade, é você entrar no seu quarto, fechar a porta e quebrantar o coração na presença de Deus.
né? E falar para ele tudo aquilo que você está sentindo ou pensando, sabe? Muitas vezes nós tentamos encobrir os nossos pecados, mas na presença de Deus isso é impossível, sabe? Deus quer que você revele a Ele tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pensa de todo o coração a Ele. Deus é o único, Jesus Cristo é o único que não vai te julgar por aquilo que você já fez ou faz na sua vida. Ele traz transformação para a sua vida, como trouxe transformação para a minha vida, sabe? Eu já sofri com ansiedade também, que é um mal terrível, que é o coração acelerado, aquele medo constante de alguma coisa ruim acontecer, sabe? Muitas vezes não acontece, mas a gente fica com muito medo das coisas acontecerem ruim, sabe? E Deus precisou trabalhar isso na minha vida. No momento em que meu coração foi quebrado em 1000 pedaços e foi refeito totalmente, o Senhor foi me mostrando que muitas vezes nós temos atitude de fariseu. Nós estamos na igreja e julgamos as pessoas que não estão na igreja, né? Julgamos elas simplesmente porque elas têm uma vida diferente, mas a diferença de nós é que nós temos algum entendimento, né? Então nós precisamos orar e amar as pessoas, independente de quem sejam ou onde estejam, sabe? Porque o Senhor veio para aqueles que estão doentes, não para aqueles que estão sãos, sabe? Muitas vezes nós somos fariseus, hipócritas, vivemos uma vida apenas de aparência, sabe? Nós precisamos buscar a presença de Deus verdadeiramente e buscar conhecê-lo de forma profunda. E no momento em que eu comecei a buscar a presença de Deus, ele me mostrou quem eu era. Eu achava que eu era boa porque eu fazia tudo certinho, né? Cumpria os dogmas, as coisas que eram ditas para serem feitas, né? Não com tanta intensidade, mas de uma forma mediana. Então eu achava que estava tudo bem, que eu era boa, né? Mas na verdade o Espírito Santo foi me mostrando como nós somos maus, e a palavra de Deus diz que nós somos maus, e vós que sois maus, né? A palavra de Deus é muito verdadeira e realmente nós somos maus. O nosso pensamento é mau, nós julgamos as pessoas o tempo todo, sabe? E Deus foi trabalhando isso no meu coração. Opa, Priscila, você está julgando. Opa, Priscila, olha o que está acontecendo na sua vida, sabe? Você não tem buscado como deveria de todo o coração. Por isso que o medo entrou no seu coração, e o medo é a ausência de fé. O medo é a ausência da presença de Deus, e foi um dos piores momentos que eu já passei, porque eu não tinha alegria de nada, sabe? Eu tive muitos medos, né? Tudo foi desencadeado porque eu tive uma alergia, né? Precisei ficar hospitalizada por um tempo, né? Então, nesse período, Deus precisou trabalhar muito no meu coração e houve a cura, mas a cura demorou, passou algum tempo, alguns anos, para que eu pudesse chegar à cura, para que eu pudesse enxergar muitas coisas que hoje eu enxergo. Né? Tudo é pela graça de Deus. Né? Eu tenho um marido que é uma bênção na minha vida. Ele falou para mim: vamos orar. Né, e me ensinou a estar buscando a presença de Deus, a estar orando cada dia mais, a ter intimidade com Deus, a buscar intimidade com Deus, e Deus foi se revelando na minha vida, né? Deus foi se revelando através de sonhos, de experiências com Ele, né? Coisas sobrenaturais que eu nunca pensei, que eu não tenho honra nenhuma para isso. Eu não tenho honra nenhuma para receber tal dádiva, sabe? Que é a presença de Deus. Mas ela é possível. O Senhor quer transformar a nossa vida como transformou a minha vida, né? E que Ele possa transformar a sua vida também, né? Algo também que aconteceu na minha vida foi quando eu descobri que o meu filho era autista, né? Ele é autista. E no momento em que eu descobri, eu não sabia quem era Deus. Eu acreditava que poderia ser algum pecado que eu havia cometido. Por isso que Deus permitiu como se fosse uma forma de castigo, de punição. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele corrige ao filho que ama. Né? Ele não é um Deus punitivo, ele é um Deus de amor e de misericórdia, de bondade. Né? E muitas vezes nós não entendemos e nós não escutamos essa voz de Deus, né? No momento em que Deus mostrou quem eu era, eu aprendi a enxergar quem Deus era. E Deus é bom, Deus é fiel e Deus é maravilhoso para cumprir tudo na nossa vida, que é a palavra dele, que é as promessas dele. Né? Hoje a minha vida é totalmente transformada, né? Foi totalmente transformada. Eu fui curada da síndrome do pânico, eu fui curada da ansiedade e eu estou bem e tranquila, em paz com Deus,
sabe? Aqueles sentimentos de ódio, aqueles sentimentos de inferioridade que havia dentro de mim. Eu me achava tão pouca coisa, eu me achava tão menor porque eu tinha nascido num bairro tão simples, né? Eu tive um pai alcoólatra, muitas vezes que aquele pai que muitas vezes compra arroz e feijão e acha que aquilo é ser pai, né? Mas ele não teve amor de pai na vida dele, então ele não soube muitas vezes dar amor de pai para nós, né? Para os seus filhos. Então Deus me ensinou a enxergar as coisas de outra forma, né? O meu filho não é uma punição, meu filho é para que a glória de Deus se manifeste, né? E o Senhor, e todos os dias eu vejo milagres na vida do Lucas, cada dia mais milagres na vida do Lucas, né? Se eu puder falar algo a você, você pode estar passando por uma situação difícil na sua vida, eu não sei o que é. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. O que eu posso dizer a você, busque a Deus de todo o coração. Ele não te rejeitará. Ele não rejeita ninguém. Vá da forma que você for, vá da forma que você estiver, sabe? Deus, ele não olha para a sua aparência, ele não olha para o seu passado, ele olha para o seu coração e ele quer um coração arrependido, um coração quebrantado na presença de Deus. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele pode nos transformar, ele pode nos fazer nascer de novo, como diz a palavra dele, né? E hoje eu me vejo uma pessoa transformada, uma pessoa que não teme mais, uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que busca a Deus, que tem seus erros, que tem suas falhas, porque ninguém é perfeito, mas eu estou buscando estar aos pés de Jesus, porque não existe milagre maior, não existe bênção maior do que estar na presença de Deus, sabe? É isso. Se eu puder dizer isso a você hoje, é isso. Religiosidade não é intimidade. Procure enxergar quem você é para enxergar quem Deus é. As dificuldades que nós passamos na vida moldam o nosso caráter e muitas vezes é propósito de Deus para nos aproximar da presença dele, sabe? E Deus nos busca, Deus quer que nós possamos achegar a Ele para que Ele se achegue a nós, sabe? E Ele quer nos colocar vestes novas, quer transformar a nossa vida e a nossa história, sabe? A nossa vida nós teremos dificuldade, as coisas não serão perfeitas, as pessoas têm vivido, e eu me englobo, uma vida muito de aparência, né? Uma vida muito de status, de visualizações e de curtidas. Não é isso que Deus quer para a sua vida, isso é muito pouco. Deus quer ter relacionamento conosco. Deus quer intimidade conosco. Deus quer que você chore pelos aqueles que choram. Deus quer que você sorria com aqueles que sorriem. Deus quer algo novo na sua vida e na sua história. Se você está afastado, volte para a presença de Deus, porque nunca é tarde. Nunca é tarde. O Senhor está de braços abertos para ti. E se você não o conhece, busca conhecê-lo, porque você verá um Deus totalmente diferente do que aquilo que você pensou. As suas dúvidas serão sanadas, o seu coração estará aquietado perto da presença de Deus, porque não existe nada que se compara à presença de Deus. Nascer de novo é algo dolorido. Nascer de novo requer renúncia. Nascer de novo requer transformação de vida. Você está disposto a isso? Você está disposto até chegar aonde para conhecer a Deus? Até onde você está disposto, sabe? E é isso que eu posso falar para você hoje, sabe? Nossa vida, nós vamos passar por dificuldades, por lutas. Muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão passando por dificuldades, por enfermidades. E eu sei muito bem o que é viver com medo de enfermidades, porque a síndrome do pânico, eu tinha muito medo dessas coisas. E hoje eu estou livre. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. O meu filho é o meu milagre. Lucas é o meu milagre. Ele é a minha bênção e todo dia eu vejo milagres na vida dele. E eu sou muito grata a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Eu estou aqui na minha igreja, que é o lugar onde eu tenho um encontro com Deus. É o lugar que eu tenho passado momentos maravilhosos na presença de Deus, né? Mas você pode fazer isso na sua casa. Feche a porta do seu quarto, converse
com Ele, busque a presença dEle sobre todas as coisas e você verá Ele se revelando na sua vida. Fique com Deus. Um forte abraço.